começar a conversa, temos aqui uma pequena oferta para vocês. Muito obrigado. Este é um projeto que se chama Game Changers e é um bocado isso que queremos começar aqui a falar com vocês. E a propósito de estarmos aqui, achamos que existe uma mentalidade ainda muito portuguesa que foi sendo construída ao longo dos anos da estrutura de um clube ser quase época a época, jogo a jogo, vitória ou se ganhamos está tudo bem, se perdemos está tudo mal. E aqui achamos que alguns clubes já estão a mudar essa mentalidade e por isso é que estamos aqui no Lance a falar com vocês e acho que vocês são exemplos para isso, de alguém que está a olhar para um projeto e não no época a época. É exatamente isso. Começo por agradecer a prenda, nós também temos ali uns brindes, mas deixamos para o fim. Começar também por vos dar os parabéns e agradecer muito aquele que é o vosso papel para clubes como o Lessa, ou seja, é fundamental a visibilidade e o falar diário que a vossa página dá, a tração que dá, substituindo se calhar aqui alguns órgãos públicos que podiam também ter um bocadinho essa preocupação de olhar para estas divisões, e vocês fazem aqui um papel que é importantíssimo para o jogador e tenho a certeza absoluta que não consigo mesurar em termos percentuais a quantidade de jogadores que deram o salto por vossa culpa, mas certamente que não é zero, e bastando haver um, e foram bastantes mais que um, já por si só vale todo o trabalho que estão a fazer, portanto, dar-vos os parabéns por isso. Respondendo à questão, sim, o nosso projeto não é um projeto que se esgota ano a ano, não se esgota no sucesso ou insucesso desportivo da época. É um projeto que nós começamos com visões muito bem claras daquilo que queríamos alcançar, sabendo que época a época, desportivamente as coisas podem correr bem ou pior, como foi esta época que acabou, desportivamente não foi boa, mas não a poderemos considerar um fracasso porque houve alicerces e bases muito importantes para aquilo que vai ser o futuro do Lessa. E, portanto, nesse sentido, sabemos hoje que estamos muito mais bem preparados para uma exigência maior numa divisão superior do que ao que estávamos o ano passado. E, portanto, todo o nosso trabalho não se esfuma, por assim dizer, no que é a época desportiva e, portanto, há muito, em termos de infraestruturas, e que vocês tiveram a oportunidade um bocadinho de ver, as infraestruturas estão aí, os processos estão aí, as pessoas também começam a ficar muito mais consistentes nos seus trabalhos e melhores, porque a experiência adquirida traz, obviamente, melhorias nos processos e, portanto, é nisso que estamos focados, é melhorar cada vez mais para que a exigência da competição onde nós vamos estar inserindo e se tudo correr bem, vamos progressivamente subindo patamares, vamos estar sempre preparados para eles e não numa fase de adaptação, ou seja, eu não quero chegar a uma Liga 3, no caso, e dizer, agora estou numa Liga 3, deixa-me adaptar à exigência, em termos regulamentares, o que é que eu preciso cumprir, não. Eu neste momento sei que vou para uma Liga 3 e estou perfeitamente preparado para defrontar e para jogar e para ser competitivo. E é esse o nosso foco. E olhando, quando chegaram, qual é que foram os pilares que acreditaram ser importantes para fazer essa real estrutura do clube, antes de pensar naquilo que são os jogadores, naquilo que é o campo? Os primeiros pilares foram em termos de infraestrutura, ou seja, foi aquele investimento, olhando aqui num médio e longo prazo, aquele que nos dava maior garantia de retorno, ou seja, o sucesso desportivo, estou sempre condicionado a que a bola entre ou não entre, e eu fazer balneários novos, eu substituir a pala do estádio, fazer todo aqui um processo de melhorias, eu sei que o clube, estou a dotar o clube de condições que torna também possível atrair determinados jogadores e profissionais, não só na área desportiva, mas também na área financeira e na área da gestão, que não seria possível. E, portanto, eu acho que isto também é uma vantagem competitiva que eu estou a adquirir. Hoje em dia, se calhar no panorama do Campeonato de Portugal, um jogador que tenha a possibilidade de ir para o Lessa ou para outro clube qualquer pelo mesmo dinheiro, irá preferir ir ao Lessa. E vai preferir por ele esta série de vantagens que nós damos. Uma é essa questão das infraestruturas, a outra é todos os departamentos
que circundam o futebol e que para nós é tão ou mais importante que o próprio jogador e equipa técnica. Temos um departamento muito forte de saúde e de performance e saúde, temos dentro dele áreas como a nutrição, psicologia, e para nós foi muito claro que desde o início que não queríamos dar nomes pomposos a departamentos vazios, seja de pessoas, seja de importância. Portanto, são departamentos que de facto têm uma visibilidade muito grande e um peso muito importante naquilo que é o nosso plano. Portanto, hoje em dia, a área da nutrição, da performance, é tão ou mais importante como o trabalho do Mica no campo, na parte técnica. E acho que isso também faz uma diferença muito grande do que são os projetos. Não estando aqui a dizer que é melhor ou pior, acho que é diferente nesse aspecto, porque aqui alguém que vem trabalhar para aqui para uma área física, por exemplo, tem aqui todo um apoio, uma sustentabilidade e um peso que não encontrei em muitos clubes, pelo menos da nossa dimensão em termos de competição onde estamos inseridos. Portanto, acho que essas são as duas áreas maiores. Haverá outras áreas também na questão da gestão que o Pedro também pode falar um bocadinho, que nos torna também um bocadinho mais profissionais do que a maioria. Sim, eu acho que, ou seja, havia uma necessidade muito imediata de trabalhar as infraestruturas, como o Presidente destacou bem, e acho que fizemos isso. Acho que ao fazê-lo também reforçamos aqui o laço com a comunidade e numa perspectiva dinâmica de uma SAD inserida numa comunidade e num clube que quer ter uma ótima relação no dia-a-dia, acho que também nos cabia a nós mostrar não só através das infraestruturas, mas em outro tipo de atividades que conseguimos estar próximos dos adeptos. Portanto, priorizamos o reforço da relação com a comunidade, seja através da presença física, seja através de garantir melhores condições aos adeptos, ora numa possibilidade de terem uma loja online, de poderem comprar os bilhetes para o dia de jogo, camisolas, portanto, elementos de suporte ao clube também online, abrindo as portas na mesma da loja física e permitindo essa convivência, através de contacto com a comunidade e de apoio, especialmente no pilar da responsabilidade social, portanto, através de ações de solidariedade, de apoios e de fomento também naquilo que é, portanto, um apoio social que nós damos aqui à comunidade para pessoas mais carenciadas. Portanto, desenvolver aqui todo um conjunto de iniciativas que levem a cabo esta aproximação com a comunidade e que, acima de tudo, transmitam às pessoas aquilo que são os nossos valores, que são valores positivos e de inclusão e de respeito pela comunidade. Isto num ponto. Por outro ponto, e também ainda na senda da relação com os adeptos e com o público, perceber que nós não podemos estar limitados à nossa comunidade local e, portanto, que também temos uma imagem do clube a construir, quer a nível regional, nacional e internacional, e, portanto, tentar destacar-nos por essa imagem de marca do clube, tentar criar mais, ser disruptivos, fazer campanhas que criem nas pessoas uma sensação de gostar do Leicester. Acho que isso é importante num país que vive muito centrado nos três principais clubes, em que muitas das vezes o próprio clube regional acaba por não ser a principal prioridade das pessoas. Nós, queremos ser essa prioridade das pessoas aqui do Leicester e, dois, queremos que o resto do país também tenha esse gosto especial pelo Leicester. Portanto, acho que há esta preocupação de, à medida que o projeto for crescendo, ter pessoas a acreditar em nós e a gostar do clube para querer que o clube, depois de chegar aos patamares superiores, tenha sucesso. Acaba por ser um bocado aquela mentalidade do pensar global, agir local. Vocês aqui nesta zona, também é uma zona com muitos clubes, também com um tecido urbano muito forte, acham que nestes anos que vocês estão cá já têm tido esse impacto, notam desse impacto nas bancadas, nas pessoas, com a autarquia, com as entidades do tecido empresarial? Esse trabalho foi também uma das principais preocupações que nós tivemos ou seja, Leicester sempre foi um clube conhecido por ter um tecido de adeptos forte e que gostam bastante do clube, mas estava um bocadinho adormecido, ou pelo menos aquela rotina de vir ao estádio estava um bocadinho perdida, ou seja, estavam um bocadinho afastados, e nós conseguimos trazer de novo essas pessoas ao início um bocadinho com dúvidas do que é que estaríamos aqui a fazer, se seríamos mais uma, porque tinham vindo de uma experiência má de uma SAD anterior e, portanto,
bocadinho escaldados, um bocadinho a medo, mas acho que foram impactados por todas as ações que nós fomos fazendo, ou seja, fazemos do jogo um próprio espetáculo dentro para além do que é o futebol. Depois os nossos canais digitais foi sempre uma aposta muito grande da nossa divulgação e promoção daquilo que estamos aqui a fazer. O Pedro estava aqui a mencionar aqui a área nacional, mas acho que é de louvar como é que um clube como o Lessa, na divisão onde está, consegue chegar a uma plataforma como é a 433 e ter mandado uma camisola para o espaço. Acho que são ações que ultrapassam um bocadinho a dimensão de onde estamos inseridos e é também demonstrativo que se calhar no digital, com um bocadinho de imaginação, se consegue-se quebrar algumas fronteiras que vai um bocadinho aqui do tradicional dos três grandes e olhar aqui um bocadinho com condescendência para todos os outros e principalmente para os clubes mais abaixo. Mas acho que é fundamental continuar esse trabalho. Os adeptos, nós tivemos aqui um cuidado, uma preocupação de tornar acessível a entrada no estádio, mas nunca torná-lo gratuito. Eu acho que é importante as pessoas, pelas próprias pessoas, sentirem que estão a pagar por um espetáculo e que ele está a ser valorizado, porque acho que é muito perverso o efeito que pode ter o gratuito, porque às tantas vezes as pessoas também desvalorizam aquilo que estão a ter acesso e, portanto, dentro desta ótica de que as pessoas pagam, temos um número simpático de vendas de lugares anuais, de sócios, aumentaram significativamente o número de novos sócios. Temos médias de assistências à volta de 1000 pessoas, que eu acho que é bastante simpático para a dimensão de Portugal, porque nós vimos em vários jogos, ainda agora o nosso último jogo em casa, tivemos uma assistência de passar... 1169. 1160. Vamos ver aí, há jogos, se calhar, numa segunda liga que não tiveram esse número de adeptos. E, portanto, e não foi propriamente um evento especial em que se abriu as portas, convidou-se as pessoas, não. As pessoas naturalmente vieram, pagaram pelo espetáculo e querem estar presentes. E, portanto, acho que foi muito bem sucedido esse aspecto. Obviamente que esperamos que continuar essa curva a aumentar esse foco. A opinião dos portugueses, embora legítima pelo que se passou em relação à SADs, à relação clube-SADs, embora legítima acaba por não ser 100% verdadeira, porque normalmente quando se fala de SADs é logo de forma negativa, embora as pessoas tenham razão porque houve demasiados exemplos em Portugal e continua a haver maus exemplos. Vocês também sentem esse estigma? Como é que se tem mudado este paradigma? Acho que estas entrevistas são boas também para mudar isso, e acho que para nós às vezes tentamos defendê-las e às vezes escrever não é muito fácil fazer isso. Acho que aqui está uma prova viva, esta preocupação com a comunidade, esta preocupação com o Pedro falava, a preocupação com os agentes, vários agentes locais, com a vossa relação com o clube-mãe, com a formação. Como é que tem sido feito esse casamento? Eu começo por aí dizendo que eu, antes de entrar no projeto Lessa, estive reunido em outros projetos e nunca avancei. Avancei aqui no Lessa porque, se é verdade que, infelizmente, como em muitas outras áreas, o futebol apenas tem aqui o positivo ou o negativo de ter uma maior atenção, existe alguns projetos que trazem investidores com interesses um bocadinho obscuros ou não tão claros. Mas depois também há muitos outros projetos que eu acho que correram mal por interferências do clube, por interferências das pessoas, por haver aqui uma quebra, nós clube, eles chave. Muitas vezes forçada pelo clube. Forçada pelas partes, porque depois existe, e eu encontrei em alguns desses projetos onde tive a oportunidade de me sentar para reunir, alguma vaidade, havia a necessidade do dinheiro, mas ninguém queria verdadeiramente largar, abdicar do controlo, da gestão, e isso depois também cria incompatibilidades e cria fricções que depois à frente as coisas correm mal e culpa-se sempre o investidor porque depois as pessoas ficam,
mas muitas das vezes o próprio investidor é enganado, é lesado e, portanto, acho que não é 100% culpa só dos investidores, porque muitos deles vieram investir o dinheiro, perderam e foram embora e, portanto, acho que ninguém quer perder dinheiro, ninguém vem com esse mindset. E, portanto, nós aqui no Lessa foi uma preocupação inicial muito grande de demonstrar a nossa boa fé, ou seja, mostrar que é um capital honesto e que acreditamos verdadeiramente num projeto que dentro do futebol se pode fazer projetos vencedores e lucrativos, não no imediato, mas no médio e longo prazo, e é nisso que estamos a apostar. Num primeiro momento, tornar o clube subsistente, é para aí que estamos a caminhar, e dar-nos sempre passos responsáveis, ou seja, nunca jogar aqui a roleta russa do vamos apostar tudo este ano e se der, deu, e se não der, vamos embora. Nunca fazer essa aposta de risco de pôr tudo em jogo. Portanto, temos essas preocupações como o Pedro falou, com tudo que nos rodeia. Queremos estar abertos para a comunidade e não apenas querer recebê-los. Temos, dentro daquilo que nos é possível, está disponível para ajudar também a comunidade e acho que isso foi importante também para demonstrar a nossa boa fé enquanto projeto. Depois, o investimento que fizemos em infraestruturas demonstra que estamos aqui a pensar no médio e longo prazo. Ninguém faz uma remodelação tão grande dentro de portas a pensar em 1, 2 anos ou 3 anos e, portanto, acho que isso foi muito importante nessa credibilidade que tivemos. E depois, entramos no Lessa porque encontramos um clube e uma direção na altura, na pessoa do Sapinho, uma pessoa que estava verdadeiramente disposta a entregar a gestão a pessoas e sem interferências, sem criar aqui desunião e, portanto, neste momento fala-se em Lessa Futebol Clube, não se fala em Lessa Futebol Clube e Lessa Futebol Clube SAD. Há apenas um Lessa e, portanto, trabalhamos muito para essa união e acho que essa é peça fundamental para que o projeto tenha sido bem aceito pela comunidade e que ninguém olhe neste momento com essa suspeição ou com essa ideia de que anda aqui malta estranha a querer fazer aqui uns negócios com jogadores ou outra coisa qualquer. Acho que isso não passa pela cabeça, não posso dizer de todos, mas da grande maioria. Certo. Sinto-me desde o primeiro dia que cá cheguei e me apresentaram o projeto, percebi logo que era uma coisa diferente do que estamos habituados, quer a nível de condições, quer pela estrutura organizada que tem. Penso que Campeonato de Portugal, Liga 3, muito dificilmente tem as condições do Lessa e isto é um fator muito importante para querer vir para cá, para querer representar o clube. A juntar a isso tudo também apresentaram uma equipa, uma estrutura que cativa e acho que faz muita falta projetos como este, quer no Campeonato de Portugal, quer Liga 3, porque não me lembro, já tive, como disseste, noutros patamares e não me lembro de ver uma coisa assim tão bem organizada e estruturada. Não, o Lessa apareceu na minha vida meio como forma de salvamento, que eu tinha estado lá fora e as coisas não tinham corrido muito bem e o Lessa deu-me a mão e deu-me todas as condições para poder fazer um bom trabalho e estou muito grato ao Lessa por me ter dado essa oportunidade. Felizmente tenho estado habituado a estar nas fases de subida, mas também já estive nos dois lados. Já estive num plantel em que quase não joguei e o plantel estava na mesma para o lugar de subida. Felizmente aqui tenho conseguido o meu tempo e o meu espaço. Acho que todos são muito importantes. Quando queres chegar lá acima, quando queres ter o grupo, chegar à altura da fase final, por exemplo, e teres o grupo todo motivado, todo alinhado, acho que o que vai sobressair é sem dúvida a união do grupo. E acho que, como tu disseste bem, todos são precisos, todos são necessários e mais cedo ou mais tarde cada um vai ser importante à sua maneira. E, portanto, acho que sim. Já estive nos dois lados e sei muito bem que, jogando ou não, todos são fundamentais para depois, no final, conseguir o objetivo. Eu acho que foi um erro, no início da minha carreira, ter tido alguma pressa por aparecer e por chegar lá acima. E neste momento não sinto que tenho essa pressa, sei que tenho 25 anos, mas ainda tenho muito tempo para poder chegar lá acima e acho que
não tendo essa pressa, acho que é o melhor que se pode fazer, ir vivendo o dia a dia, porque as coisas acabam por aparecer. Eu acho que comecei a focar mais naquilo que não tanto onde o clube está, mas o que o clube me pode oferecer. As condições que o Lessa oferece não são da 4ª divisão de Portugal, e acho que isso aí é muito mais importante do que as outras coisas. E as condições de trabalho, tudo aquilo que o Lessa nos proporciona, ajuda muito a que as coisas corram bem. Acabas já a última época como jogador, começas esta época como treinador adjunto e agora és o treinador. Como é que tem sido estes últimos meses? Tem sido tudo muito rápido. Primeiro, acabei a época passada a minha carreira enquanto futebolista e acabei de uma forma feliz, como eu tinha ambicionado, num clube que me diz muito, e a partir do momento que eu ingressei no Lessa, criou-se logo ali aqui uma boa ligação e fiquei muito feliz de acabar a carreira aqui. Abriu-se a possibilidade de continuar no futebol como treinador adjunto com o Mr. Carlos Pinto e continuar no clube, e eu assumi logo essa vontade em continuar, até porque já me vinha a preparar e sabia que era isso que eu queria continuar no futebol, com um cargo de uma equipa técnica, como um cargo de treinador, neste caso como treinador adjunto. E pronto, as coisas não correram da melhor forma no início da época, a nível de resultados, e surgiu a possibilidade de eu assumir como treinador principal. E eu não quis deixar fugir a oportunidade, quis agarrá-la e estou a dar o meu melhor desde aí. E a verdade é que são 7 vitórias e 3 empates, né? Não tens a sabor da derrota, estavas à espera deste impacto imediato? Eu, sinceramente, nem pensava muito neste tipo de impacto, ou seja, não me focar só no resultado, mas muito da forma como nós queremos alcançar esse resultado positivo. E a verdade é que logo desde o início conseguimos incutir a nossa ideia de jogo de uma forma até algo natural e conseguimos cativar os jogadores, pelo menos sinto isso, conseguimos cativar os jogadores logo numa fase muito inicial. Eles conseguiram, mais do que comprar, pôr em prática aquilo que nós ambicionávamos e continuamos a trabalhar a nossa ideia porque estamos sempre a querer sempre evoluir. E acho que os resultados têm sido fruto desse trabalho, desse muito trabalho, tanto da nossa parte, como é óbvio, mas também muito da parte dos jogadores, de quererem aceitar, de quererem assumir e de pôr isso em prática jogo a jogo. E como é que é esta ideia de, há tão poucos meses eram os teus colegas do lado e agora tens que ser o líder deles, como é que tem sido para o teu lado, mas também para o lado deles? Inicialmente, acho que inicialmente até estava com mais receio em relação a isso, mas acabou por ser até natural e tendo em conta os meus colegas com quem eu partilhei o balneário na época passada e somos amigos do futebol, se calhar foi muito mais fácil com esses, porque conseguem separar as coisas, ou seja, continuo a ser colega, mas agora, claro que eles são os meus jogadores, eu sou o treinador, a esse respeito e não vou dizer essa distância porque continuo igual, sou muito acessível, quer para eles ou para outro jogador qualquer, mas foi muito fácil com eles. E quem veio de novo também, como iniciei as minhas funções como treinador adjunto e até estava mais próximo dos jogadores, portanto foi tudo muito natural e foi tudo muito bem aceito, e mesmo em termos da liderança foi tudo muito fácil incutir essa liderança. Tu fazes a formação no Feirense, depois continuas no Feirense num projeto na altura e continua ainda em crescimento, em melhoria, tem mudas. Depois, eu acho que todos os clubes que tu passaste foram sempre projetos bons, por assim dizer, ou naquelas fases, no Trofense, no Arouca, no Lourosa, não sei se está-me a faltar mais algum, mas foram sempre, e depois até agora no Lessa, foram sempre já projetos com esse real nome de projeto, não só nesta questão do futebol, mas também na parte da estrutura. Foi isso também
acabou por ser um acaso na tua carreira ou foi sempre algo que a escolheste, tiveste sempre essa noção de não querer estar só por estar e por querer acrescentar mais alguma coisa? Certo, não foi um acaso. O único acaso que aconteceu foi eu acabo por entrar na formação do Feirense quando venho de França, porque eu nasci em França e estive lá até aos meus 16 anos, depois é que venho para cá com os meus pais e acabo por ir para a formação do Feirense, é o primeiro acaso. Sim. A partir daí, pronto, faço a formação no Feirense e depois já assino contrato com o Séniores, não é? O meu primeiro contrato profissional, e deixa de ser um acaso, porque termino o meu contrato, assinei um contrato longo com o Feirense na altura de 5 anos, termino esse contrato e depois tenho algumas soluções para sair e eu tenho na minha cabeça bem vincado que eu quero sair do Feirense porque quero conhecer outra realidade. Claro. E tenho algumas propostas e vários projetos e naquela altura, por exemplo, escolho o projeto do Arouca. Porquê? Porque era um clube com a ambição de subir a uma Primeira Liga e na altura até tinha propostas de Primeira Liga, mas preferi voltar a dar um passo atrás e voltar à Segunda Liga por ter o Vítor Oliveira como treinador, querer ter essa possibilidade de trabalhar com o Mister, saber que o Arouca tinha muita ambição em subir a Primeira Liga. Ou seja, claro que há sempre épocas que podem correr mal, mas o facto de ser sempre assim projetos bem estruturados e ambiciosos vai influenciar muito o meu estar, porque eu sempre pensei assim, se eu vou estar num projeto com a ambição de ou de subir ou de ser campeão, ou seja, bons objetivos, eu vou ganhar muito, supostamente devia ganhar muito mais vezes do que aquelas que vou perder ou vou empatar. E isso influencia depois muito o nosso humor, a nossa energia, influencia isso tudo. E foi sempre importante para mim escolher bem os projetos. Claro que às vezes nós podemos pensar que estamos a escolher bem, Sim. mas ao fim e ao cabo não corre bem. Isso, claro, no futebol nada é certo. Mas tive sempre esse cuidado de escolher da melhor forma e acaba por ser um bocadinho normal que eu, em todos os clubes por onde eu passei, tirando o Friamundo, fiquei sempre mais do que uma época. E os meus contratos eram sempre contratos de uma época, mas acabo sempre por renovar e prolongar os meus contratos com os clubes. Lá está, por me sentir, estava num projeto bom, numa boa estrutura, também as pessoas depois também gostaram de mim, quer na parte do campo, quer extra-campo, ou seja, sempre foi contratos de longo prazo, muito pela escolha que eu faço. Porque os projetos não eram só a um ano, não era só fazemos tudo esta época ou não fazemos nada. E é isso também que sentes um bocado no Lessa. Claro que os objetivos são desportivos, claro que os objetivos são de ganhar e chegar a outros patamares, isso é claro para toda a gente, mas sentes também que a tua missão como treinador ou fazendo parte da estrutura também acaba por ser este objetivo global do clube a longo prazo, é isso que sentes aqui também no Lessa? Sem dúvida, e foi logo o sentimento que eu tive logo na primeira reunião, ainda como jogador tive com eles. Tive essa reunião e já estavam a falar comigo logo a longo prazo, ou seja, daqui 5 anos, daqui 3 anos, não é no imediato. Nós vemos de hoje em dia no futebol muitas vezes estruturas a entrar, mas querem logo objetivos em curto espaço, ou seja, logo imediatos. E se correr mal, não deu aqui, vamos sair daqui, vamos para outro sítio e vamos tentar e mudarmos tudo. E o Lessa é o oposto. E eu acredito que é a base do sucesso, que é ver a longo prazo, estruturar tudo, pensar tudo. Como é óbvio, nessa estruturação e nesse pensamento vai haver sempre umas coisas que podem fugir um bocadinho do nosso controle, achamos que vai ser de uma forma e acaba por ser de outra, mas temos gente super profissional, super exigente, como eu acho que deve ser num projeto desses, que está sempre no pensamento primeiro do clube, da estrutura e ver sempre o longo prazo. Como é óbvio, temos exigências de querer também atingir alguns patamares e ambições disso, claro. E até pelas condições que nos dão de trabalho, aquilo que nós também ambicionamos para nós é super importante e acho que mesmo que vamos conseguir alcançar num futuro muito próximo, mas claramente estruturas dessas merecem andar em outros patamares porque só fazem bem ao futebol nacional. Embora e também falamos disso, o negócio do futebol da SAD deixado também é financeiro, não é? Hoje em dia uma coisa não subsiste sem a outra. Se queremos chegar a outro patamar também temos de ter essa preocupação. É para já neste momento
acaba por ser de investimento apenas, Sem dúvida. mas a ideia depois, qual é que é o vosso projeto a longo prazo, como é que querem chegar, que tipo de mercado é que ambiciona? Sim, é assim, naturalmente e da forma que o negócio de futebol está estruturado, hoje em dia é praticamente impossível um clube conseguir subsistir e ter mais receitas do que despesas se não tiver a disputar os campeonatos profissionais. Portanto, mesmo creio eu, os investidores hoje em dia que pensam em formar SADs e que têm projetos desportivos ambiciosos têm que pensar necessariamente no target de chegar aos campeonatos profissionais, porque sem isso acontecer, ou pensam muito pequeno e tentam negociar e tentam pelos direitos desportivos de solidariedade de muitos jogadores de formação, mas num patamar muito pequeno em que depois os gastos operacionais são baixos, ou então só faz sentido pensar nos campeonatos profissionais. Portanto, de início foi essa a ideia, foi como é que conseguimos pegar num clube, no caso no CP, o Leça acaba por descer na altura quando estamos em processo de negociações e acabamos a começar nas distritais, mas como é que conseguimos, desde esta base, alcançar os campeonatos nacionais, qual é que vai ser a necessidade de estruturação e de tarefas que temos aqui, o plano de ação que temos a colocar no clube, e depois como é que conseguimos fazer este progresso até chegar aos campeonatos nacionais e nos campeonatos nacionais efetivamente equilibrar a balança e começar também a ter receitas extraordinárias que nos vão compensando e solidificando aqui o investimento e que podemos ir reinvestindo para continuar a consolidá-lo. É a realidade pura do futebol e hoje em dia acho que nos campeonatos não profissionais a realidade é que ou temos SADs em que as receitas de época não chegam nunca para cobrir aquilo que são os orçamentos e no caso dos clubes também não, ainda assim os clubes vão subsistindo naturalmente e na grande generalidade dos casos daquilo que são as receitas associadas à formação e a outros similares. Acaba por haver um bocadinho esta tentativa de distinção daquilo que é uma SAD, que é o clube, que eu acho que hoje em dia não funciona. Eu acho que uma SAD, para estar bem estruturada, independentemente de ser maioritariamente ou não detida pelo clube fundador, deve ser uma comunhão, lá está, em que é apenas um emblema e toda a gente funciona da mesma forma, porque no final do dia a prioridade hoje em dia dos adeptos do Leicester Futebol Clube é que a equipa principal do Leicester Futebol Clube tenha sucesso desportivo e possam vibrar com o sucesso desportivo da equipa principal do Leicester Futebol Clube, seja ele tido maioritariamente por uma empresa privada ou pelo clube fundador. Portanto, acho que é neste tipo de relação que as pessoas têm que se sentar, tentar partir para o investimento na perspectiva de mais à frente poder, de facto, equilibrar a balança e começar a ter retorno com as receitas de um campeonato profissional e com as receitas da balança de ter uma equipa numa plataforma que dê visibilidade também a atletas que se possam desenvolver e que possamos ganhar com isso. Portanto, acaba por ser, a meu ver, um negócio bastante positivo na medida em que acho que traz valor acrescentado para a comunidade, para toda a gente. Portanto, não é uma questão de, quando uma entidade empresarial entra numa SAD, não é tentar-se aproveitar, digamos, de ninguém. Pode acontecer muitas das vezes, e como o Presidente referiu, porque acho que há demasiados casamentos que não são bem preparados, não se fazem as perguntas certas antes, as relações não são bem planeadas e depois isso acaba por trazer-me dificuldades mais à frente. Eu, por acaso, é uma metáfora que eu também uso muitas vezes. Acho que o casamento de uma SAD com um clube é exatamente um casamento e normalmente ninguém se casa se não tiver um namoro longo, ou pelo menos sério, ou pelo menos com as coisas bem combinadas. Ninguém se casa com ninguém se isso não acontecer. Sim. E acho que essa relação clube com uma SAD tem que ser um namoro de traços fortes e de convicções fortes para isso acontecer. Infelizmente aqui no Leça isso parece-me tem acontecido, e também foi por causa dessa relação que, na minha ótica, não me espanta, mas para muitas pessoas isso acaba por espantar, porque ainda não temos essa mudança de mentalidade em Portugal. Com o Leça, por exemplo, desportivamente, ano passado faz uma primeira fase, o Leça que até era para jogar na distrital, não é? Depois faz um plantel para a distrital e depois vem para os nacionais e faz uma primeira fase de excelência. Depois, na fase de subida, acaba por não correr tão bem, não consegue subir à Liga 3, mas isso não mudou nada a vossa forma de pensar? Não, comentamos um bocadinho em off isso, que temos duas formas de olhar para a época desportiva do ano passado. Uma, que falhamos o nosso objetivo e que foi um insucesso, ou então podemos olhar de uma outra forma, que é, obviamente, havendo espaço sempre para melhorias,
trabalhando da forma que trabalhamos, recrutando da forma que recrutamos, mantendo os processos como mantivemos, estamos sempre muito mais perto do sucesso do que do insucesso. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que hoje em dia o Lessa está muito melhor preparado para disputar o campeonato que o ano passado. Se vai subir ou não, ninguém tem a resposta, e também é a beleza do futebol, mas num projeto como o nosso não podemos medir o sucesso ou insucesso por ano. Porque por ano as coisas não podem não acontecer. Se acontecer, se estivermos agora aqui a falar e a dar o peso que o insucesso teve, principalmente por culpa própria, porque fizemos uma primeira fase imaculada e na cabeça das pessoas provavelmente passou, o Lessa já subiu, fez aqui um campeonato perfeito, acabou a 10 pontos do segundo, portanto tem aqui as portas mais do que abertas para a Liga 3, vamos ver aqui um peso e vamos lhe dar aqui um insucesso. Se porventura subirmos este ano e olharmos aqui já numa visão mais não tão micro, 2 subidas em 3 anos é excelente e portanto é nisso que estamos apostados e não medir o sucesso ou insucesso pela bola entrar ou não entrar no final. Uma coisa que eu fiquei admirado hoje foi que chegamos cá, aí estávamos à espera que o treino começasse e o treino não começou aqui porque a equipa foi para fora e pelo que eu soube a equipa nunca treina ou raramente treina aqui, e essa também é uma mentalidade que existe pouco em Portugal, o campo de treino é o campo de jogo, e vocês aqui têm esse cuidado de realmente a vossa pista para os vossos Ferraris ser o melhor. Se a nossa ideia é ter um futebol positivo, um futebol bonito, um futebol positivo, é preciso dar condições para que os artistas brilhem. E, portanto, a pista tem que estar boa e é um cuidado e um investimento muito grande que nós temos na manutenção do relevado e temos a felicidade e o esforço financeiro de ter dado aqui uma alternativa de relva aos nossos atletas para que eles possam na mesma treinar sem esta mudança de piso, com todo o impacto que tem na questão física de estar a mudar para sintético, depois joguem em relevado natural. Portanto, temos muito esse cuidado e esse planeamento é muito bem feito juntamente com o departamento de performance, porque varia consoante vamos jogar num sintético ou no relevado natural e, portanto, sim, é mais um investimento grande e custoso que nós temos, porque não temos a esse nível o apoio da autarquia, o estádio não é municipal, portanto toda a manutenção do relevado é suportado por nós. Temos o outro relevado onde vocês estiveram presentes no Canelas, fizemos uma parceria com eles e toda a manutenção do relevado é tida por nós. E pronto, é mais uma diferença que nós tentamos ter aqui para outros clubes, que é damos bastante importância às condições onde se vai realizar o jogo e acho que isso valoriza o espetáculo e os jogadores saem valorizados em jogar num relevado em condições e não em mau estado como se vê infelizmente por este país fora. Para terminar, não queria falar muito do futebol e daquilo que é o dia-a-dia, mas claro que aí no jogo também procura também um bocado isso. Acredito que no vosso projeto, acima de tudo, vocês queiram estabilidade, acho que deve ser isso o mais importante. Houve aqui uma mudança a meio do ano da equipa técnica, certeza que não era isso que vocês tinham planeado desde o início, mas houve essa transição para o Mika, que era um jogador, depois passou para adjunto e agora como treinador, tem corrido bem, então são 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. Acham que desportivamente também é um bocado essa mentalidade que procuram e porque é que a escolha do Mika, que não tinha tido nenhuma experiência como treinador principal, e se isso também se enquadra, nós tivemos já conversa com ele, não o conhecíamos pessoalmente e gostamos muito da forma dele falar e das ideias dele, foi também isso que encontraram nele. Ou seja, nós tivemos um treinador inicial, que foi o Filipe Mesquita, que começou a trabalhar connosco bastante antes de assumir o cargo propriamente dito. Ou seja, comungou muito aquilo que eram as nossas ideias, porque são um bocadinho diferentes do que é. Ou seja, um treinador chega aqui e não está propriamente habituado ao nosso modus operandi. Não é que nós tínhamos reinventado o futebol, mas temos aqui ideias muito próprias. E a casa é vossa,
E acho que uma coisa para mim muito clara e que me fazia muito pouco sentido era estarmos tão dependentes do trabalho e do know-how que o treinador traz. Ou seja, o treinador chega, traz um determinado valor acrescentado, chega ao final da época, leva tudo aquilo embora e vem outro que traz outra filosofia totalmente diferente, com ideias diferentes e nós estamos aqui a adaptar. Isso não me faz sentido nenhum. Portanto, nós procuramos um perfil que assente naquilo que é as nossas ideias e não abdicamos delas. E, portanto, o Filipe Mesquita, durante estas duas primeiras épocas, estava muito bem coordenado e em muita sintonia com tudo aquilo que era a importância dos diferentes departamentos, que em muitos casos não acontece. Desde logo, o Departamento de Saúde e Performance, a parte física tem uma preponderância e a pessoa é ouvida e tida em conta e muitas das vezes os treinadores querem trazer o seu preparador físico, querem fazer o trabalho de cargas e ligar pouco ao GPS e portanto, e não passa pela minha cabeça ir buscar alguém que diga, pá, para mim o GPS não conta para nada, os números não têm importância nenhuma, não quero nada disso, então vamos trabalhar de outra forma qualquer. Não. Essa base estava criada e não quisemos abdicar dela. É verdade, tivemos o Carlos Pinto no início da época, as coisas não correram bem por variadíssimas razões. Houve outras mudanças que têm menos visibilidade, mas que têm um impacto grande naquilo que foi o nosso trabalho. Desde logo o Departamento de Performance, tínhamos uma pessoa que era o Luís Mesquita, que saiu. Tínhamos uma outra pessoa, que era o preparador físico mais de campo, que era o Bernardo, que neste momento é o preparador físico principal do Marítimo, que está com um caminho aberto para a primeira divisão. Não acompanhou o Vítor Matos para a Inglaterra por uma questão de legal, pela questão do visto, e ficou no Marítimo, mas portanto conseguimos ver por onde estão estas pessoas que tinham aqui uma importância e um valor acrescentado muito grande. Portanto, houve aqui muitas mudanças, não foi apenas o treinador, foi também esta estrutura que mudou, o grupo novo, jovem, e não houve aqui um casamento de ideias iniciais do treinador com o grupo, a equipa, o departamento de performance e saúde também, e houve aqui uma necessidade de mudança. Nesta necessidade de mudança começamos aqui a escutar um bocadinho as opções externas, avaliamos, conversamos, e depois no final do dia decidimos por alguém que conhece muito bem o nosso processo, conhece muito bem as nossas ideias, conhece muito bem o grupo, conhece muito bem o clube e, portanto, isto queimou aqui uma série de etapas e de riscos que compensaram no final do dia o risco de alguém que nunca tinha sido treinador principal, mas que víamos todas as condições humanas para que o fosse. Técnicas também fomos vendo que ele deu o passo para treinador adjunto e vestiu muito bem essa pele, conseguiu dar essa transição muito facilmente e rapidamente e no final do dia achamos que era uma aposta que fazia sentido e até agora totalmente justificada porque a equipa acho que está no bom caminho.